Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast, seguir as nossas outras plataformas. A gente tem colocado vários conteúdos complementares no Instagram, a gente compartilha os relatórios aqui do Research da área macro no canal do Itaú Views no Telegram. E recentemente a gente também chegou no TikTok, então fica o convite aí para conhecer mais essa plataforma. Na semana passada a gente fez um episódio chamado Ironomics, inspirado aqui num relatório que foi uma parceria do Research com a Macro e falava sobre perspectivas para o minério de ferro, desdobramentos para as empresas do setor listadas em bolsa. E essa semana a gente segue uma toada parecida aí, fazendo o que a gente está chamando aqui de Oionomics. A ideia é, na esteira desse agravamento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, a gente falar um pouco sobre fundamentos do petróleo, um pouco sobre impactos macro aí para a inflação global e também impactos para o cenário doméstico, falando também perspectivas para as companhias listadas aqui na Bolsa Brasileira. E para participar dessa conversa a gente conta hoje com as presenças do Pedro Schneider, que é economista aqui no Itaú Unibanco, e da Monique Greco, que é analista de óleo e gás no Research do Itaú BBA. Pedro, Monique, tudo bem? Tudo bom, obrigada, Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, pela participação. Para a gente começar, Pedro, a escalada das tensões no Oriente Médio e a expectativa até em relação ao próximo evento dessa crise, além de ser uma tragédia, né, tem trazido impactos relevantes no campo macroeconômico. Então, queria começar perguntando como é que você avalia todo esse cenário, como é que a gente começa essa discussão aqui. Tá bom, Marcelo. Acho que sim, são 3 canais que toda a crise, a escalada das tensões no Oriente Médio podem afetar a economia global. O primeiro deles, que é o tópico principal de hoje, que é o balanço de oferta e demanda de petróleo. O segundo é também relacionado à macro, que também teve algum noticiário recente nisso, que é toda a discussão de gargalos de oferta, de aumento dos preços de fretes internacionais. Isso tem implicação para a inflação global de bens. E o terceiro é mais amplo, de aversão ao risco global, de condições financeiras mais apertadas, fuga para ativos menos arriscados, prejudicando, por exemplo, países emergentes. Sobre o petróleo em si, como eu falei, toda commodity você tem que ver os fundamentos de oferta e demanda. O Oriente Médio é uma região muito importante para o balanço de oferta e demanda, mas o que para um conflito, uma guerra gerar implicações práticas para isso, você tem que ter mais do que um evento específico, você tem que ter uma coisa que vai escalando e que, enfim, depende, grosso modo, ali do tamanho do conflito, da abrangência do conflito, da intensidade do conflito. Então, quando a gente pensa assim, o Irã, isoladamente, por exemplo, que foi o alvo mais recente ali das tensões junto a Israel e outros países árabes mais recentemente, ele tem 3% da produção global de petróleo. 3% da produção global de petróleo é mais ou menos 3 milhões de barris produzidos por dia. Então, o petróleo é fácil que tem essa relação 1 para 1, grosso modo 100 milhões de barris por dia, e cada 1 milhão de barril por dia que sai do mercado, ou seja, cada 1% a menos de oferta que você tem, você deveria impactar os preços na nossa elasticidade ali em torno de 13 dólares por barril. O mercado de petróleo ele está relativamente equilibrado. Você tem um pequeno déficit esse ano e um pequeno superávit ano que vem. O déficit esse ano tem toda uma discussão de cortes da OPEC também, que estão sendo usados ali para manter os preços elevados. Os países ali da região têm uma necessidade fiscal de gastos elevada, então eles precisam se financiar de alguma forma. Tem a discussão da Rússia também, então o petróleo acaba envolvendo várias economias, várias regiões ao mesmo tempo. Então vamos supor ali que o Irã tem uma escalada nas tensões, tem punições dos Estados Unidos, que o Irã, 100% da produção do Irã fica fora do mercado. A gente está falando então de 3 milhões de barris a menos, como eu falei, são 13 dólares de elasticidade.
deveria ser ali, em grosso modo, $40 a mais frente a um preço de equilíbrio que a gente estima de $80. As coisas não são estáticas. Como eu falei, você tem os outros países da OPEC que têm cortes de produção, eles podem compensando, por exemplo, 1 milhão de barris, a gente já está falando ali de um preço mais para $110. Então, sim, tentei dar algum exemplo aqui, tamanho da incerteza, que não é só se vai ter guerra ou não, mas quem vai participar. Falei especificamente se o Irã e Israel num conflito mais específico, mas se envolver a região como um todo, é um peso bem maior no mercado de petróleo. Mas também tem ação e reação, né? Se for uma coisa mais restrita, com compensações de outros lados, de outros países, nesse balanço de oferta e demanda, os impactos são mais contidos. Se for uma coisa mais generalizada, tudo vai para o lado ruim, aí acaba pressionando muito mais os preços para frente. Perfeito. Monique, o Pedro colocou aqui um cenário de impactos, ao menos a princípio, mais contidos, mas como essa pressão inicial aí nos preços do barril de petróleo tem impactado os players locais aqui? Marcelo, essa potencial pressão, né, porque na verdade, desde o final de semana, desde que houve aí a notícia do conflito, os preços até caíram, né? Mas essa potencial pressão em preços, ela afeta as companhias de petróleo aqui da nossa cobertura que operam no Brasil de modos diferentes, porque a gente tem, por exemplo, a Petrobras, que tem obviamente uma grande produtora de petróleo, tem uma exposição líquida a petróleo positiva e que se beneficia do preço de petróleo alto, mas que, por outro lado, tem que dosar essa pressão nas decisões de repasse dessa alta para o preço do combustível, que num cenário de câmbio ainda mais depreciado fica mais delicado ainda, né? Então, os investidores gostam de falar que existe um sweet spot de preço de petróleo para a Petrobras, né? Uma empresa de petróleo que prefere que o petróleo não suba tanto e tão rápido assim. Mas pelo lado das produtoras independentes, né, a gente tem a Prio com a maior delas, a mais líquida, né, produzindo ali em torno de 100 mil barris por dia. É uma exposição muito direta e a subida de preço de petróleo traz um benefício claro no top line dessa companhia, que exporta basicamente toda a produção. Então, aqui nas nossas interações com os investidores, a gente tem visto os investidores buscando uma forma de se expor a essa potencial valorização de preço de óleo, e aqueles que olham mais para a Petrobras tentam calibrar isso com a preocupação derivada que mas como é que a companhia vai fazer para gerenciar o impacto disso nos preços domésticos de gasolina e diesel, né? Só para complementar aqui, eu gosto de brincar com os investidores que a Petrobras é muito mais uma empresa de refino do que uma empresa de petróleo, né? Hoje a Petrobras ela produz 2,3 milhões de barris por dia de óleo, mas ela refina 1,8 milhões de barris por dia de óleo. Então, no fim do dia, a parcela da produção da Petrobras que está diretamente exposta a essa dinâmica que o Pedro acabou de falar é uma parcela de 500, 600 mil barris por dia, que é o óleo exportado. No fim do dia, a discussão de preço de gasolina e diesel é muito relevante porque essa exposição da receita da Petrobras e do resultado da Petrobras, a dinâmica internacional de petróleo passa por esse setor de refino, esse segmento de refino que é muito relevante para a companhia. Certo. Na primeira resposta você comentou um pouco como esse cenário traz um sentimento de aversão a risco, né? A gente sabe que essa instabilidade naturalmente acarreta uma apreciação do dólar. A gente tem visto ele num maior patamar frente ao real no ano. Claro que tem aqui também motivos domésticos que justificam esse movimento, mas como você projeta os impactos desse cenário para a economia brasileira, para o real e impactos que a gente deve ver por aqui? Eu acho que não depende só, obviamente, da parte geopolítica. A gente teve uma novidade recente no mundo macro também, que é a inflação surpreendendo para cima nos Estados Unidos. Então, um ambiente externo mais desafiador, não é só a dimensão geopolítica, mas também a dimensão de menos cortes de juros no curto prazo, pelo menos adiamento de cortes de juros no curto prazo da economia americana. Sempre significa dólar mais forte no curto prazo.
e além das questões domésticas aqui dentro, sempre que o juro lá fora sobe ou está maior, a gente também fica mais atento às questões idiosincráticas, e a questão idiosincrática mais clara aqui do Brasil é a parte fiscal. Perfeito. E se a gente falar um pouco de produção da Petrobras e dos players independentes, como é que você está colocando as perspectivas? Eles devem aumentar a produção? Eu acho que esse momento de pressão altista em preço de óleo, ele vem combinado com um momento de growth muito interessante para as companhias de petróleo aqui no Brasil, que não é tão comum no mundo, né? A gente até quando fala com investidor internacional, eles reforçam um ponto positivo de crescimento de produção no Brasil, principalmente Petrobras e todas as independentes, né? E a Prio se destaca aqui de novo. A gente vê a Petrobras nos próximos 5 anos crescendo produção dos 2,2, 2,3 que eu comentei aqui, para 2,8, 2,9 milhões de barris por dia, que é um crescimento que é muito único nesse setor, né? É difícil achar outra companhia de petróleo com esse nível de crescimento de produção nesse horizonte de 5 anos. E é um crescimento que a gente tem visto a companhia com muito mais credibilidade na entrega desse crescimento, se eu posso falar assim, né? A gente até soltou um relatório recentemente, The Production Debate, que discorre sobre isso, que é a primeira vez em muitos anos que a Petrobras está surpreendendo positivamente em relação ao guidance de produção que a companhia dá para o mercado. Então, a gente vê um crescimento muito sólido de produção vindo de Petrobras. E no caso da Prio, especificamente, a gente tem um grande salto de produção planejado para frente, que é de um projeto específico chamado Arro, né? Hoje a Prio é uma companhia de 100 mil barris por dia. Com o Arro, a companhia vai para um patamar de 140 mil barris por dia. Comparado com a Petrobras, é muito pequeno, mas para a história de Prio é um salto muito relevante. Então, a gente está vivendo aqui no setor uma combinação, especialmente para esses dois nomes, de crescimento de produção no curto prazo com uma pressão altista de preço de óleo, né? Certo. Pedro, você comentou sobre juros nos Estados Unidos. Eu queria aprofundar um pouco essa discussão para entender como esses temas que a gente está falando aqui, uma perspectiva de inflação global maior, devem impactar a postura do Fed nos movimentos aí, no início de corte de juros por lá, e também como o Brasil deve se espelhar nesses movimentos externos, considerando não só diferencial de juros, mas também os últimos headlines que a gente teve aqui no campo fiscal, que deixaram o ambiente um pouco mais incerto. Como você vê também o ritmo aí, o pace de cortes na Selic também por conta desses fatores? Vamos lá, a pergunta é bem ampla. Tá longa. Pergunta longa. Você respondeu muito curtinho a Da outra, outra, então eu fiz uma longa. Eu acho assim, para o Fed, a história da economia americana recentemente é de consecutivas surpresas altistas de inflação. Então, foi janeiro, fevereiro e março, 3 divulgações com surpresas para cima. E a metáfora que a gente tem usado nas nossas interações com clientes é como se tivesse um time de futebol perdendo de 3-0. Então, para começar o corte de juros, a função de reação do Fed no economês, você no mínimo precisa virar o placar. O time está perdendo de 3-0, quando começa, tomou o terceiro gol e está perdendo de 3-0, acho que todo mundo não vai virar nunca. Então o mercado cai, fica uma versão a risco gigantesca. Se o próximo print for um gol a favor, uma inflação mais baixa, aí você vai achar, não, 3-1, de repente o 3-2 está no jogo. Então, mas vai demorar tempo, né? Só tem um print de inflação por mês, por definição. E acho que é por isso que as expectativas de corte de juros do Fed saíram do consenso ali de junho e se moveram ou para setembro, que aí daria tempo de fazer 2 cortes ainda esse ano, ou no nosso caso, aqui no banco, para dezembro. A gente acha que vai demorar mais para virar esse jogo. Basicamente, quando se tem vários gols num jogo, a chance de ter mais gols é maior ainda, né? Tanto a favor quanto contra. É mais fácil um placar 5-3 do que um placar
3-0, dado que você vai ter sempre que ter novos gols à frente. Então, assim, é um cenário mais delicado no internacional, que esse balanço de riscos para a inflação do Fed também é assimétrico para negativo, digamos assim, porque a economia americana continua muito resiliente. É muito resiliente, tem várias explicações para isso, desde aumento da imigração, desde o ciclo de alta da bolsa puxado por empresas de tecnologia descolado dessa relação de menos cortes de juros. Então, as famílias americanas estão ficando, grosso modo, mais ricas a despeito dos juros estar subindo, porque elas são compradas em bolsa, o mercado de trabalho está super saudável, a bolsa está subindo, a criação de emprego está vindo, então a renda das famílias está muito resiliente, é difícil ver uma desaceleração do PIB americano e por isso é difícil ver um trigger que não esse jogo da inflação que eu comentei para o Fed começar a cortar juros. Então, nas palavras do Powell, o presidente do Banco Central americano, eles não precisam ter pressa em começar a cortar se a atividade está resiliente e a inflação está surpreendendo para cima na margem. Dito isso, para aqui dentro, acho que para todos os países emergentes, quando você tem a economia americana, que é a principal economia do mundo, com um juro mais alto, é natural achar que você tem que entregar mais, porque a percepção de risco, se a economia americana, que teoricamente é a que tem menos risco, está me pagando mais em termos de juros, eu tenho que também pagar mais, tudo mais constante. E aí você começa a pensar, mas será que esse risco que eu olhava de um jeito de cada país, com esse outro preço, referência lá fora, você não acaba olhando de um jeito mais estranho? Eu acho que é isso que acaba acontecendo para o Brasil no caso da política fiscal. Não é que você teve uma mudança explícita de fundamento com a mudança recente da meta de primário de 2025. As projeções aqui da casa, do mercado como um todo, já esperavam um déficit bem maior do que a meta antiga, mas num ambiente mais desafiador, a régua subiu. Antes a nota para passar de ano podia ser 5. Agora a gente está numa escola que a nota para passar de ano é 7. Então você tem que se dedicar mais na agenda de corte de gastos, recomposição de receita, esse tipo de coisa. E a sensibilidade aqui, dado que todo o ambiente macro aqui também tem surpreendido para melhor na parte de atividade, também talvez você não precise de um juro tão baixo assim, se a inflação aqui dentro está surpreendendo para cima, o câmbio está mais depreciado e a atividade está resiliente numa economia que tem um desafio fiscal para fazer. Perfeito. Bom, acho que para fechar, Monique, é sempre legal deixar uma recomendação, um call aqui com base no papo que a gente tem. Se a gente for falar especificamente de Petrobras e PetroRio, considerando que a gente está restrito em alguns outros nomes importantes do setor, como é que você está vendo as perspectivas para as duas, Muita gente vê PetroRio como uma proxy mais clara em relação à commodity e Petrobras tem questões mais complexas. Como é que você vê benefícios e talvez pontos não tão positivos de cada uma? Tá bom. Vou voltar 10 anos aqui no tempo para começar a responder essa pergunta. Há 10 anos atrás, a gente tinha uma Petrobras muito diferente do que a gente tem hoje em termos de produção, volumes, posicionamento no supply do mercado de combustíveis no Brasil. E há 10 anos atrás, a gente tinha uma Petrobras com exposição líquida negativa a óleo. O que significa isso? A Petrobras precisava importar mais combustíveis do que ela exportava de petróleo. Então, ela não tinha um hedge natural, uma proteção natural que fizesse ela ficar positivamente exposta a óleo. Então, há 10 anos atrás, se o petróleo fosse para 110, 120, que o Pedro estava explorando aqui os cenários, era muito ruim para a Petrobras, A Petrobras perdia dinheiro quando o preço do petróleo subia. Hoje, 10 anos depois da companhia ter, ao mesmo tempo que ela expandiu a produção de óleo e, portanto, aumentou os seus volumes de exportação, ela também mudou o seu posicionamento no supply do mercado doméstico e passou a importar menos derivados. Hoje a companhia tem uma exposição líquida positiva a óleo. Então, quando o petróleo sobe, ela de fato tem uma melhora no resultado. Então,
é um veículo, sim, de exposição a óleo, mas não é uma exposição completa ou não é uma exposição limpa, né? Tem vários aspectos que envolvem a tese de investimento da Petrobras, como esse que eu já comentei, da velocidade e decisão de repasse do movimento do mercado internacional nos preços domésticos de gasolina e diesel. O Pedro comentou aqui do desafio fiscal que o país enfrenta. Isso também reflete na Petrobras de alguma forma, nas discussões de dividendo, nas discussões de acordo com o governo para encerrar causas do CARF, né, acordos tributários. Então, a gente tem muitos elementos da história de Petrobras que fazem com que essa exposição a óleo ela seja limitada ou não tão direta, né? Acho que não direta é a melhor palavra. E aí a Prio aparece como uma exposição mais limpa, mais direta, né? Como os investidores gostam de falar, é um play de óleo mais claro, né? Então, a gente aqui acaba vendo uma preferência dos investidores nesse momento por Prio em relação a Petro, talvez assim, combinando um pouco as duas, mas com uma preferência relativa por Prio, por ser uma exposição mais direta. Né, e uma exposição direta que também está combinada com o crescimento, com o growth no curto prazo, que potencializa essa exposição, né? Mas as duas opções, nas últimas interações que a gente teve com investidores, aparecem sim como posições para capturar esse bom momento de óleo. Eu só vou fazer uma brincadeira, né? Que quando as coisas estão indo bem e você não quer entrar no otimismo, você fala, não, estou cautelosamente otimista. Aí quando as coisas estão indo mal, mas você fica também com medo de embarcar no pessimismo e falar, não tem uma relação mecânica. Né? Então, agora a palavra da moda, ao invés de cautelosamente otimista, não tem uma relação mecânica. O juro lá fora está maior, tem problema geopolítico, significa que o BC vai cortar menos aqui. Não tem uma relação mecânica. O petróleo subiu, a Petrobras vai estar pressionada para dar mais reajuste, você não quer operar diretamente a Petro, porque ela tem os desafios de pagar mais dividendo, resolver esses conflitos fiscais, você fala, não, prefiro um trade que tenha mais relação mecânica, que foi o que a Monique falou. Boa. Não, é bacana porque o cautelosamente otimista é um clássico já, né, e ficou um pouco desgastado, então virou um clichê. Se a gente ter outros termos é sempre interessante. Mas legal, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações da Monique e do Pedro nesse episódio. Obrigada, Marcelo. Obrigado, um abraço. Valeu.